A Fórmula 1 está à beira da maior mudança de regulamento de sua história. Não é exagero dizer, muda absolutamente tudo e nunca mudou tanto de uma vez. Motor, chassi, combustível, partes aerodinâmicas e a forma com que elas são utilizadas. E há ainda mudanças na forma de correr. Não só como os pilotos poderão utilizar algumas dessas coisas, como na forma com que eles vão ter que levar os carros na pista. Além disso, temos a chegada de um 11º time na Fórmula 1, a Cadillac, e portanto a partir de agora serão 22 carros. Como eu disse, muda muita coisa e talvez nunca tenha mudado tanto. E é disso naturalmente que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Um vídeo muito pedido, mas que eu esperei até janeiro de 2026 para fazer, por razões que você já vai entender. Vamos lá! A temporada de 2026 da Fórmula 1 marca o fim de um regulamento que teve um ciclo entre 22 e 25, a segunda era do efeito solo, que não vai embora por completo da Fórmula 1, mas terá sua importância diminuída bastante. E eu venho recebendo pedidos de um vídeo sobre as regras de 2026 já há muito tempo. E tem gente que fala, pô, mas o canal do fulano já fez um vídeo disso em 2024. Acontece que eu aprendi com a minha mãe muito cedo no colégio que você não é todo mundo. Sua mãe deve ter te dito isso. Pois é, como que eu ia fazer um vídeo sobre o novo regulamento da Fórmula 1? Esse de 2026, lá em 2024, sim, tinha vídeo publicado sobre esse regulamento. Já naquela época, não aqui, obviamente, quando as regras ainda estavam em formatação, quando as equipes não sabiam por inteiro como seria o regulamento técnico que entra em vigor agora. Até as últimas semanas, novembro, dezembro de 2025, a FIA estava publicando diretivas endereçando questões apresentadas pelas equipes no processo de construção dos novos carros. Portanto, no meu entendimento, e para valorizar o seu tempo, respeito o dos demais, mas não sou obrigado a seguir, não faz sentido tratar das questões quando elas ainda poderiam mudar bastante. E mudaram. Explicado isso, é importante dizer, o objetivo claro dessas novas regras é ambicioso. Deixar o esporte mais competitivo. Isso todo regulamento tenta. Colocar a Fórmula 1 no rumo de ser neutra em carbono até 2030. Adotar desde já combustíveis de origem sintética e 100% renovável. E de quebra, levar mais adiante ainda a eletrificação da categoria, que não significa motores elétricos, e sim híbridos. Algo que já foi adotado desde 2014, mas para permanecer relevante, a Fórmula 1 conversou com os fabricantes e dá agora um passo adiante. Mas de forma organizada, como a gente sempre faz por aqui, vamos destrinchar a questão item a item. E o primeiro tema já de muito tempo, os carros de Fórmula 1 vêm ficando cada vez maiores e no caso do regulamento de 2022 a 2025 se tornaram tanques de guerra, transatlânticos ou como você preferir chamar. Para ficar clara a comparação, o Hypercar, o hipercarro que corre no WEC, é hoje em dia menor do que os carros de Fórmula 1 que correram até 2025, pasme você. E os Hypercars são grandes para dedéu. O objetivo e o sentido, a razão disso tudo passa por diversos aspectos. 1. Segurança. As estruturas de impactos são cada vez maiores por exigência da FIA. 2. Reabastecimento. Não tendo reabastecimento desde 2010, os carros tiveram que levar desde a largada o combustível para ir até o final, o que implica, desde aquela época, um tanque de combustível maior. Além disso, a eletrificação que começou em 2014 com turbo, sistema de recuperação de energia e motor elétrico, alimentado pela recuperação e também pelo motor a combustão, são maiores, demandam mais espaço. Mas tem mais um componente pouco comentado nessa história toda. Os engenheiros preferem carros maiores. Por quê? Porque carro maior gera mais downforce, há mais superfície por cima e por baixo para gerar pressão aerodinâmica. Então, podendo utilizar toda a enorme extensão de um grande entre-eixos e de uma grande largura, eles utilizam. Os pilotos reclamam e nós também.
em pistas apertadas, especialmente as de rua, é difícil de ultrapassar. Todo mundo sente saudade da Fórmula 1 ali de 2004, quando os carros com reabastecimento e puramente com motores a combustão interna, aspirados V10, eram bem menores e, portanto, mais ágeis. O regulamento de 2026 ataca frontalmente esta questão. Os carros serão ligeiramente mais curtos e também mais estreitos. Não é o ideal, é verdade, mas a gente sabe alguma coisa teria que acontecer e em algum momento teria que começar. A redução foi tímida. O entre-eixo do Fórmula 1 em 2025 era no mínimo de 3.600 milímetros, 3,6 metros, o que cai agora em 5,6% para 3.400. 20 centímetros menor. A mesma coisa acontece com a largura, baixando de 2.000 milímetros, 2 metros para 1,90 m e, portanto, 10 centímetros mais estreito. Essa redução, especialmente na largura, tem diversas implicações. A primeira delas, sempre ela, a aerodinâmica. Mais estreito, menor área frontal, menos, portanto, arrasto. Segundo, os carros ficam visivelmente mais elegantes. Isso também facilita a sua operação. Não despreze o trampo que é manobrar esses carros, levá-los para lá e para cá quando eles são maiores, e também contribui para a meta geral de redução do peso. A gente vai falar disso agora. Talvez a mudança mais radical, inclusive, seja a do quanto os carros pesam. Até 2025, o peso mínimo dos carros era de 800 quilos. E aqui teremos uma redução considerada pelo paddock inteiro agressiva. Eles serão, no mínimo, 32 quilos mais leves, baixando para 768. Isso é particularmente impressionante, levando em consideração que o sistema elétrico, por causa da nova bateria, que terá mais capacidade, será mais pesado. Portanto, carro mais leve, bateria mais pesada, de algum lugar vai ter que sair esse peso. Por isso que as equipes estão, desde muito tempo, coçando a cabeça. Com toda essa redução de peso, pode esperar, não só por esse motivo, como por vários de que vamos falar aqui adiante, problemas de confiabilidade. Carro mais leve, menor isolamento térmico, partes quentes esquentando outras que não deveriam, o que leva a quebras. Pode esperar, muita gente vai quebrar na pré-temporada e nos primeiros grandes prêmios. É só você lembrar que na pré-temporada de 2014 a Red Bull com motor Renault não conseguia sair da garagem. Diminui tudo, portanto, peso, comprimento, largura do carro e também largura e diâmetro dos pneus. Dianteiro, largura de 305 para 280 e traseiro de 405 para 375. Também diminui o diâmetro do pneu, menos 15 milímetros na dianteira e 10 na traseira. A combinação de todos esses fatores deve deixar os carros mais ágeis. Carros mais leves e mais estreitos são mais rápidos para acelerar, mais fáceis de parar e também de mudar de direção. Pneus e rodas, portanto, por consequência, menores têm menos inércia e também melhoram com isso a aceleração e frenagem. Os pneus são um componente crítico na Fórmula 1, a gente sabe, desde o começo dos anos 80, quando a Brabham, com Nelson Piquet e Gordon Murray, trouxe a realidade do pit stop para dentro das corridas, nunca mais deixamos de falar sobre estratégia de pneus. Inclusive, já contei a história do pit stop neste vídeo aqui e das estratégias neste outro. Vale você conferir. A Pirelli trabalhou em estreita cooperação com a FIA e com as 10, no caso agora 11 equipes do grid, para a preparação e elaboração de novos pneus. Inclusive nos testes de pós-temporada, eles já foram utilizados lá em Abu Dhabi. O tamanho do aro será mantido em 18 polegadas, embora a FIA tenha por um momento considerado diminuir para 16. Isso foi um pedido das equipes que temiam ter que também redesenhar inteiramente a suspensão. Num ano com tantas mudanças, isso seria complicado. Especialmente porque mudando tudo, mesmo a suspensão, você perde por completo qualquer norte que poderia ter de acerto chegando nas pistas. O que eu penso poderia ter sido muito divertido. A mudança mais visível será na largura dos pneus. Os dianteiros baixam de 305 para 280 e os traseiros de 405 para 375 milímetros. Só aí, estimam, o carro será 5 quilos mais leve.
só em pneu. Para esse ano, a Pirelli entregará às equipes 5 compostos, e a gama então vai do C1 ao C5, o mais duro ao mais mole. Lembrando que a fornecedora leva para as equipes 3 compostos por final de semana, andando no meio destes 5. Um pedido da FIA e da Fórmula 1 foi que, dentro destas gamas, o intervalo de desempenho, o degrau entre médio, duro e macio, fosse maior, o que poderia possibilitar então mais estratégias. O problema é que as equipes não são idiotas e rapidamente num final de semana identificam o que é melhor e às vezes fica lá um jogo de pneus, uma gama, um tipo que nem é utilizado. As cores que identificam os pneus, entretanto, permanecem: branco para o composto mais duro do final de semana, amarelo para o médio e vermelho para o macio. Em caso de chuva, intermediários serão sempre os verdes e azuis os de chuva extrema. Esses que todo mundo fala que ninguém usa. Houve também, por parte da Pirelli, uma mudança de identidade visual que para nós não muda em nada, é só o desenho do que está escrito no pneu direito dela, que já mantinha o mesmo esquema há 14 anos. Durante o ciclo de regulamento que terminou agora em 2025 e começou em 2022, e para ser bem franco, na verdade, desde 2014, o motor a combustão interna tinha destaque por muito versus o elétrico. A distribuição era mais ou menos de 85% para o motor como a gente conhece, com biela, pistão e etc., e 15% para o elétrico, que era carregado por 2 sistemas de recuperação de energia. Os motores continuarão sendo 1.6 litro V6 turbo híbridos, mas perdem um sistema de recuperação de energia, o chamado MGU-H. Já contei mais disso no vídeo sobre os motores da Fórmula 1, rapidamente explico aqui. Os carros entre 2014 e 2025 recuperavam energia por 2 sistemas. Um conectado ao eixo da turbina, recarregava a bateria e quando o piloto tirava o pé do acelerador, o motor elétrico acionava o turbo para mantê-lo em alta rotação e não termos o chamado turbo lag, o atraso da turbina que acontecia nos anos 80. Portanto, o turbo sempre estava entregando a compressão máxima e, portanto, a potência, mesmo em baixa rotação. Esse sistema era extremamente complicado de funcionar. E aí, querendo atrair novas fabricantes, como a Ford com a Red Bull Powertrains ou a Cadillac, que trará seu motor em 2029, e fundamentalmente a Audi, que com o grupo Volkswagen quase veio com 2 empresas, Porsche mais Audi, todas essas disseram: complicado esse negócio aí, né? Vamos tirar fora? E a Fórmula 1 conversou com as demais fabricantes e entendeu: vamos tirar. Sobrou então apenas um sistema de recuperação de energia, o MGU-K. K de Kinetic, ou energia cinética. O que faz o MGU-K, Rodrigo? Vou explicar com o melhor exemplo que eu conheço, por sinal, que eu mesmo inventei e nunca vi ninguém usando. Quando era moleque, existia o peão de dar corda, que depois você apertava um botão e soltava o peão que saía rodando, certo? Pois então, o MGU-K recupera energia nas frenagens. Mas como? Então, não sou professor de física, mas te digo o seguinte: no sistema de freios da traseira, há um sistema de recuperação de energias que é basicamente a mesma coisa que o peão. Quando você está dando corda, é a força da sua mão, igual ao movimento do carro, que está contraindo lá dentro um feixe de molas no peão. A mesma coisa com a energia elétrica, que está sendo acumulada dentro do sistema por esse movimento, que é a frenagem do carro, e ao invés de um feixe de molas, há um sistema lá dentro igualzinho ao alternador do seu carro que age no momento em que o piloto pisa no freio. O alternador do seu carro transforma também em energia cinética a rotação do motor em energia. É como se fosse um gerador que atua quando o piloto pisa no freio e que dosa, então, a intensidade da geração de energia, a quantidade ao tamanho da pisada, ao tamanho da frenagem. Complexo, não? Bem complexo, mas funciona. E aí, na saída de curva, ao pisar no acelerador, o motor elétrico devolve para o carro, então, essa energia, igualzinho o peão que se apertava e saia rodando por aí. Algum professor de física vai meter a fórmula aqui embaixo nos comentários, certamente. Eu lembro de um professor que falava que tinha que escrever na mão aqui, URI, uma coisa assim, não lembro se é. Mas enfim, o campo magnético formado por esse gerador que age no momento da frenagem transforma o movimento em energia elétrica. Uau, que lindo, milagre. Isso, entretanto, não vem sem problemas e tá todo mundo preocupado se só com a energia recuperada nas frenagens
agora sem o MGU-H carregando quando o motor está a pleno nas retas, teremos força o suficiente para o motor elétrico cumprir com os seus 50% de potência. Porque agora a divisão da pizza muda. Antes tínhamos 85% de potência para o motor a combustão e 15% para o elétrico, e agora estas baterias terão que recuperar energia o suficiente para 50-50. Metade combustão, metade elétrico. Há quem diga, inclusive, que o modo de pilotagem talvez tenha que mudar. E lá em 2024, especulava-se que os pilotos tivessem até que baixar a marcha, como você quando está numa subida muito íngreme com seu carro manual, de quinta para quarta, para ter potência e subir. No caso de Fórmula 1 não seria isso, não é que eles vão perder força numa subida, mas para manter a velocidade no final de uma longa reta como Baku ou Monza, talvez tivessem que baixar de oitava para sétima e de sétima para sexta, porque a bateria que toca o motor elétrico teria perdido força lá atrás e até chegar na próxima frenagem, alguma coisa teria que acontecer para não perder velocidade. Os engenheiros da Fórmula 1 já descartam estes temores, mas, pensando nisso, a FIA introduz para esse ano a aerodinâmica ativa, visando diminuir o arrasto nas retas e fazer com que então os carros tenham, com certeza, potência para ir até o final sem perder o embalo. Mas por que fizeram isso, Rodrigo? Meu Deus do céu, querem matar com a Fórmula 1. Não, todo novo regulamento passa pelo crivo das fabricantes. Existe um grupo de trabalho e de 2014 para cá isso vem sendo conversado e o objetivo da Fórmula 1 é claro, permanecer relevante para as fabricantes. E o que queriam as fabricantes depois desse primeiro ciclo que começou em 2014? Um avanço na direção da eletrificação, que, repito, não passa por motores puramente elétricos, mas sim por aumentar a participação do elétrico carregado pela combustão, melhorando com isso a eficiência energética, ou seja, o que dá para fazer com 1 litro de combustível. É só você pensar, quando eu era moleque, um carro que fazia, 8 km com 1 litro era considerado econômico. Hoje já é beberrão. Por quê? Porque tem híbrido que queima combustível fazendo 18, 22, 25. Enfim, briguem nos comentários. Mas é muito provável que algum tipo de administração da energia e, portanto, novos modos de condução para os pilotos tenham de surgir, provavelmente emprestando técnicas do Mundial de Endurance, WEC, onde os carros já são híbridos há muito tempo, e a técnica do chamado Lift and Coast, levantar o pé do acelerador mais cedo e usar o embalo, é marcante em provas de longa duração, também para economizar combustível e preservar o equipamento. Até 2025, a Fórmula 1 utilizava o combustível E10, 90% de origem fóssil, petróleo, e 10% de etanol. O etanol, um velho conhecido nosso aqui no Brasil, é predominantemente produzido através de biomassa. A partir de 2026, a Fórmula 1 dá então um passo ousado, que vai demandar das fabricantes soluções mirabolantes, para alguns miraculosas, de manter a entrega de combustível dos já testados combustíveis fósseis, que estão aí desde que o mundo é mundo, agora com origem 100% sintética e renovável. Isso alinhado então ao objetivo declarado da Fórmula 1 de ser neutra em carbono até o ano de 2030. Todas as emissões de uma temporada seriam, em tese, neutralizadas. Há vozes dizendo, e não deve ser mentira, que cada litro deste combustível custa no momento uma fortuna e que ele, o combustível da Fórmula 1 em 2026, não seria comercialmente viável. Deve ser verdade. Entretanto, é bom lembrar que o desenvolvimento de tecnologia de cara nunca é rentável. A internet, o velcro, a super bonder, o alumínio e etc. eram coisas que não eram comercialmente viáveis no começo. Portanto, avanço tecnológico só tem uma direção, para frente. E avançar para frente custa caro. Não é à toa que a Fórmula 1 é o que é, avançada e caríssima. Mas que absurdo, Rodrigo, eles vão colocar isso nos carros de Fórmula 1 sem testar, vai ser uma vergonha, ninguém vai correr, os carros vão afogar no grid em Albert Park. Calma, Fórmula 2 e Fórmula 3 já rodaram na temporada passada utilizando essa gasolina. Quer dizer, não posso nem chamar de gasolina. Além disso, há uma redução do consumo nominal de combustível. Até 2025, o fluxômetro, aquele dispositivo que a Ferrari deu o olé em 2019, lembra? Contei essa história nesse vídeo aqui, permitia a queima de 100 a 110
kg de combustível por hora. Em 2026, como tudo, esse limite vai cair 30%, passando a 70 kg de combustível por hora. Ou seja, o pessoal vai ter que se virar para fazer essa gasolina render, tanto na pilotagem como no consumo dos motores e também no potencial calorífico, enquanto esse combustível, não chamei mais de gasolina, explode. Portanto, novamente, uma incógnita. A gente não sabe como isso vai afetar as corridas. E aí vai se dar melhor quem souber se adaptar a este novo e desafiador cenário. Mais uma vez, é uma mudança com foco na indústria automotiva. Afinal de contas, a pesquisa em combustíveis de origem 100% renovável vai avançar, puxada pela Fórmula 1, puxada pelo marketing e também puxada pela necessidade. E as pistas, como sempre, serão o laboratório de entender se essa bagaça funciona. Desde o começo, desde que o mundo é mundo, e eu aqui desde que o canal começou, já cansei de dizer, é proibida na Fórmula 1, tirando o DRS, a chamada aerodinâmica ativa. O que é, Rodrigo, a aerodinâmica ativa? É o flap, o aileron, o slat, o speed brake do avião. Aqueles dispositivos em cima da asa que mudam e permitem que o avião faça curva, embique, afunde, etc. Pois bem, isso sempre foi proibido na Fórmula 1, à exceção, a partir de 2010, do DRS, que deixa de existir. O regulamento de 2022 a 2025 reintroduziu o efeito solo na Fórmula 1, os túneis de Venturi, que geram downforce por baixo. O objetivo desta abordagem era diminuir o ar sujo gerado pelo turbilhonamento, que prejudicava com que o carro de trás seguisse o da frente, diminuindo a chance de ultrapassagem. Gerar turbulência não é o objetivo dos engenheiros quando projetam um carro, mas sim um efeito colateral de uma aerodinâmica refinada. Quanto mais você pensa em detalhes para deixar a aerodinâmica do seu carro perfeita, maior a perturbação que ele gera para quem vem atrás. Esse regulamento de 22 a 25 visava então podar as asinhas e diminuir a turbulência, porque aí, com downforce gerado por baixo, diminuía muito este problema. No começo deu certo, 22, 23, até metade de 24 e a coisa descambou em 25. Por quê? Porque os engenheiros foram xeretando e descobrindo jeitos, muitas horas de estudo, de novamente gerar os turbilhões, os vórtices aerodinâmicos que ajudam a selar o ar que passa por baixo, aumentando com isso o downforce do seu carro, mas voltando ao turbilhonamento que suja, entre aspas, o ar para quem vem atrás. O conceito da aerodinâmica ativa vem então em 2026 para duas coisas: diminuir o arrasto dos carros e assegurar que a energia não acabe antes do final das retas, já que zerando a angulação das asas diminui bastante a força que puxa e que segura eles de desenvolver velocidade, e obviamente permitir as ultrapassagens. Teremos então dois modos para elas: modo Z, modo com carga, e modo X, modo zerado. No modo Z, nada muda, é aquilo que a gente sabe: asas gerando pressão aerodinâmica. Entretanto, teremos zonas pré-delimitadas, igual às zonas de DRS, em que pode ser ativado o modo X. Isso vai acontecer em retas e curvas, e é a direção de prova que vai definir. Um aspecto importante e definido pela FIA é que as asas devem se mover de maneira sincronizada. Não pode abrir a da frente e não abrir a de trás, não pode fechar só uma e não a outra. Isso porque brincar com isso de maneira desigual pode transferir muito bruscamente o centro de pressão aerodinâmica da frente para trás, de trás para frente, deixar o carro perigosamente fora de controle, e aí já sabe, brincou com a segurança, não pode, a FIA corta. Os lugares para sua utilização serão definidos pela FIA de acordo com a configuração de cada pista, largura do asfalto, angulação das curvas, topografia e etc. E a demarcação das zonas será igual ao do DRS. Uma linha branca e um sinal de LED que acende no volante e provavelmente também um bip sonoro que avisa ele: pode abrir, aproveite, meu querido, pé na tábua, vai para cima. Também, de acordo com as condições da pista, escorregadia, com chuva e etc., o seu acionamento pode ser proibido pela FIA momentaneamente por algumas voltas ou até o fim da prova, até o fim da sessão. A diferença fundamental entre o DRS
E a aerodinâmica ativa passa por não importa a distância para o carro da frente. O DRS só podia ser ativado se você passasse no ponto de detecção a menos de 1 segundo do carro da frente. Todo mundo sabe disso, se não sabe, está sabendo agora, mas também não adianta mais nada, que já acabou. A aerodinâmica ativa poderá ser ativada dentro das zonas demarcadas por qualquer piloto em qualquer momento. Independentemente da situação da competição, você pode estar sozinho na pista, 10 segundos para frente, longe de alguém, mais 5 para trás. Portanto, a aerodinâmica ativa sim servirá para ultrapassar, mas também e fundamentalmente tem uma pegada com a eficiência de energia. Será o arrasto para permitir o desenvolvimento da velocidade até o final. Isso significa, por exemplo, que alguém em primeiro lugar, para economizar energia e garantir que vai chegar até o final, porque afinal de contas temos também limitação de combustível, poderá utilizar a chamada aerodinâmica ativa sem depender da distância de ninguém. Lembrando que com retardatários você podia no passado utilizar o DRS. Os estudos da FIA estimam que a redução da largura dos pneus mais a aerodinâmica ativa diminuam o arrasto dos carros em até 40%, o que faz com que seja presente a possibilidade de vermos carros chegando aos 400 km por hora nas mais longas retas, se a energia do motor elétrico não acabar. O downforce geral deve diminuir de 15% a 30%, fazendo com que eles contornem as curvas numa velocidade mais baixa, o que será compensado no todo ou em parte pelo menor arrasto nas retas. E estima-se que os tempos de volta piorem em de 1 a 2 segundos no começo do ano e sejam gradualmente recuperados, uma parte em 2026 e se igualem ao que a gente viu até aqui, lá na metade de 27. O assoalho terá mudanças, ele será mais plano do que a gente viu até 2025, abandonando em parte, mas não por completo, os túneis de Venturi, que serão menos pronunciados, digamos assim. Os difusores serão estendidos e se ficarem igual aos de 1990, final dos anos 80, serão lindos. Isso deve abrir janelas de acerto para carros mais altos em relação ao solo, afastando o risco do chamado porpoising, as quicadas que a gente viu muito em 2022, 2023, menos em 24 e 25, mas que nunca deixaram de existir. As asas dianteiras e traseiras também serão mais simples. A dianteira será mais estreita em 100 mm, portanto 10 centímetros. Além disso, terá menos elementos, os chamados flaps, que serão eles também mais estreitos. Será o fim da Binwing, aquela asa por baixo da asa mãe, a que vai por cima na traseira, e a asa principal na traseira terá maior liberdade e deve virar um campo de batalha das equipes no design. Os sistemas de freio são conceitualmente idênticos aos que vimos de 2014 para cá. Hidráulicos, disco e pinça na frente, aquilo que a gente já está acostumado inclusive nos nossos carros de rua, e na traseira o chamado brake-by-wire. Aquele que eu comentei com você simula lá a pressão do peão carregando a mola. Nesse caso aqui, carregando a bateria pela frenagem. Mas como os sistemas elétricos de potência, o motor elétrico terá que aumentar sua participação em 300%, saindo de 15, 16 para 50, isso fará com que os freios tenham que cumprir um papel fundamental na recuperação de energia. Diversos engenheiros, tanto da Brembo como da Carbon Industries, os principais fornecedores da Fórmula 1, já disseram que esse novo regulamento da Fórmula 1 traz uma das mais desafiadoras mudanças que já foram vistas desde 1950. Por causa da recuperação de energia, os discos de freio poderão ser menores, já que a carga em cima deles não vai recair tanto, deixando muita coisa para o brake-by-wire. E aí, podendo economizar no peso, discos de freios menores. Entretanto, com menor arrasto aerodinâmico, teremos carros mais rápidos nas retas, o que vai demandar maior refrigeração para os sistemas de freio. E aí surge um novo desafio, que é impedir que isso aí tudo pegue fogo. Falando sobre anonimato, pessoas das duas fornecedoras já disseram: vimos nas equipes soluções radicais sendo pensadas. Para evitar cenários perigosos, entretanto, a FIA determinou medidas mínimas, tanto de diâmetro como de pressão de frenagem, para impedir que alguém saia inventando aí de não usar disco de freio e deixar tudo para o brake-by-wire
e etc. Torque de frenagem deverá ser de no mínimo 2.500 Nm e 150 bar de pressão na parte traseira do sistema. É aquela história, se tem placa ou se tem disposição no regulamento, é porque alguém já ia tentar alguma coisa. Com a chegada da aerodinâmica ativa, o DRS, como eu comentei, vai embora. Mas teremos um sistema parecido para quando o carro de trás estiver a menos de 1 segundo do carro da frente. Aquele que defende a posição. Será o chamado Overtake Mode, ou seja, modo de ultrapassagem. Ou seja, quando você passar a menos de 1 segundo do carro da frente, poderá utilizar o modo de ultrapassagem que liberará energia extra para você descarregar do seu motor elétrico e gerar mais velocidade. Entretanto, isso dependerá da quantidade de energia que você tiver na sua bateria. Logo, não há almoço grátis. Não será um push to pass, nem um nitro, que você poderá utilizar como um bônus dado pela organização, direção de prova, também parecido com o Fan Boost da Fórmula E. Não é isso. Será permitida uma maior descarga de energia, mas a energia fica por sua conta. Você tem que se virar para carregar sua bateria. Ao contrário do DRS, que diminui o arrasto, esse modo dará mais potência de motor, sendo uma injeção mais direta de desempenho. Também teremos a chegada do chamado Boost Mode, um modo em que o piloto aciona no volante um botão que entrega máxima potência do motor a combustão e do elétrico, contanto que eles tenham para entregar, para você atacar ou defender sua posição. Vai caber ao piloto julgar se é a hora de utilizar ou não. Lembrando, vai entregar tudo, deixar de economizar, muito parecido com o sistema de recuperação de energia que a gente via até aqui, que em classificação não recuperava nada, entregava tudo, mas aí o piloto tinha que dar uma volta lenta, recarregando. Ou seja, no fim, esses modos são parecidos com o que já acontecia, mas que a gente não ficava sabendo e tinha só que deduzir. Portanto, é de se supor que na transmissão essa informação comece a aparecer. Ele está no modo de recuperação, ele está no modo de boost e etc. Não sei se isso é útil para nós. Por fim, a segurança. Os testes de impacto da FIA, o chamado Crash Test, serão a partir desse ano mais rigorosos. O Roll Hoop, para nós chamado de Santo Antônio, em cima da cabeça do piloto, terá que aguentar pancadas mais fortes para que o seu chassi passe na homologação. O aumento da carga no teste foi de 23%. Para você ter uma dimensão, estamos falando do peso de 9 carros de Fórmula 1. Isso vem na esteira daquele tenebroso acidente com Guan Yu Zhou, lá em 2022, quando o carro caiu por cima do Santo Antônio e o dispositivo colapsou por completo. Desde então, a FIA está pesquisando soluções para entender o que aconteceu, já que no passado vimos pancadas até mais fortes em que o Santo Antônio aguentou, e esperado agora que a peça aguente a múltiplos impactos, como no caso de uma grande batida com muita gente se acertando e etc. O tanque de combustível também tem sua proteção aumentada, em estudos que a FIA vem conduzindo desde o acidente de Romain Grosjean em 2020 no Bahrein. Enfim, como você pode perceber, uma Fórmula 1 completamente diferente. Motores, combustível, pacote aerodinâmico, regras, o que deve naturalmente dar uma bagunçada na ordem do pelotão, o que é sempre bom. Mas quem é competente não é competente só numa temporada. Portanto, também não adianta imaginar que vai mudar completamente para sempre, porque as organizações que andam na frente costumeiramente o fazem por alguma razão, atraíram as melhores cabeças. Então, não será espanto se a McLaren continuar andando bem, se a Mercedes acertar novamente no motor, se a Aston Martin, que tem Adrian Newey, dependendo do que a Honda fizer como motor, conseguir de fato tirar algum coelho da cartola. Uma certeza apenas é a que temos. Em meio à pré-temporada que ainda nem começou objetivamente, nenhum carro foi para a pista. Fique atento às papagaiadas, às mentiras, às grandes previsões. O que a gente sabe a essa altura é que a gente não sabe. E se você está chegando aqui agora e não sabe, repita comigo em voz alta o nosso mantra de começo de ano. Em pré-temporada, ninguém sabe de nada. Mesmo quando os carros forem para a pista. A gente vai começar a sentir um cheiro nos treinos livres, lá em Albert Park, na sexta-feira. Aí sim,
começando a temporada. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, dissecando com você o novo regulamento técnico e desportivo da Fórmula 1 para 2026. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Vamos que vamos em 2026. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, link lá embaixo na descrição, onde você entra e passa a receber um recadinho automático de tudo que fazemos por aqui, direto no seu telefone, com o link. Aí é só clicar e assistir. E a gente deixa de depender do intermediário, o YouTube, que às vezes, coitado, esquece de te lembrar. Temos também nossas redes sociais muito ativas com conteúdo o tempo todo. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo também na descrição. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos, lá nas redes sociais o tempo todo e ao longo de 2026. Fazendo conteúdo, dando risada, contando histórias, fazendo as lives, fazendo sorteios e etc. Vamos que vamos. Valeu e aquele abraço.